Queridos irmãos, companheiros no Ideal Espírita de Volta Redonda, de toda a região, do Centro Espírita Irmã Cárita, que haja muita paz em nossos corações, que Jesus verdadeiramente continue sendo aquela referência a nos convidar ao encontro conosco mesmo, para encontrando conosco mesmo, encontrar com Ele e integralmente vivermos aquela plenitude que todos buscamos. Nós temos a alegria de poder compartilhar destes momentos, trocar experiências, estabelecer um contato de coração para coração, buscando fecundações novas, buscando arregimentar aqueles valores dentro do reconhecimento, qual que é o nosso papel na vida, por que é que encarnamos, por que é que estamos na Terra e por quê, para que, aliás, que é muito mais profundo que o porquê, precisamos de reencontrar o sagrado em nós mesmos. O Evangelho de Jesus, como os textos sagrados, sejam da tradição judaica, da Bíblia, sejam das outras expressões religiosas do Oriente, eles foram escritos de uma forma muito velada, foram escritos de uma maneira que não é tão fácil, não é tão acessível à interpretação de todos os seus pontos. E isso foi feito propositadamente pelas forças que dirigem todo o nosso contexto de evolução no planeta Terra, para que no tempo adequado pudesse chegar a chave facultando o abrir do entendimento daquelas expressões enigmáticas que foram colocadas ou foram apresentadas assim para a humanidade. A doutrina espírita, ela surge no cenário humano com aquela proposta, então, de quebrar o selo ou de abrir a porta, facultando-nos melhor compreender qual é a mensagem de Jesus e assim, compreendendo melhor, agir. Então, nosso estudo hoje, ele será de uma busca dentro daqueles pontos que os nossos irmãos que antecederam-nos nesses estudos, eles decodificaram a partir da doutrina espírita. Trazer alguns pontos para esta observação, para esta análise. E a partir daí, deixar o grupo, né, para o grupo ir pesquisando, e buscando na literatura, e buscando nas letras originais, todo aquele entendimento que estava oculto, estava velado. Nós temos aqui na tela, além do título, uma imagem. Alguém sabe quem que é esse aí? Alguém sabe? Esta aparição, esta materialização se deu por volta da década de 50, no ano 1954, em Pedro Leopoldo. Chico Xavier dedicou durante 2 anos ao trabalho de materializações luminosas. E durante esse tempo, muitos espíritos materializaram, Sheila, Meimei, André Luiz, vários familiares de quem estava presente, vários trabalhos de cura com a materialização, e neste dia, este é Emmanuel. Ele adentrou pelo corredor, era uma sala pequenininha, um corredor, adentrou, quando ele levanta a mão esquerda, uma tocha iluminou o ambiente inteiro, visto por todos. E ele disse que o trabalho de materialização é um fenômeno muito interessante, mas que o papel do médium era o livro, e que a partir daquele momento ele estava seguindo com o médium no trabalho do livro. O médium entendeu, e o grupo também entendeu, que se fosse trabalho de materialização ele não estava presente. Ele foi lá, deu o recado, virou e foi embora, voltou para o mundo espiritual. E a partir desse dia, o Chico Xavier interrompeu os trabalhos de materializações para continuar, já estava, e continuar dedicando ao livro. Então aqui nós temos Emmanuel, numa fotografia do espírito materializado, lá em Pedro Leopoldo, parece que em 1954. E é Emmanuel que é o grande condutor para todos nós desse entendimento do Evangelho. Mas vamos lá. No Apocalipse, no capítulo 5, versículo 1, e em vários outros lugares da Bíblia nós encontraremos expressões semelhantes.
Mas no Apocalipse, João, desdobrado no mundo espiritual, ele detecta uma cena e escreve: e vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Emblematicamente, João vê quem está sentado no trono ali é o coordenador das atividades de todo o universo. Não é Jesus. Jesus estava em outra posição. Ali ele está vendo toda uma avaliação universal. Ele tinha um livro na mão direita, na destra. E esse livro era escrito por dentro e por fora. Naturalmente, quando nós começamos a estudar, esse livro pode ser a vida de cada um de nós. Esse livro pode ser toda a estrutura histórica, cronológica do planeta Terra, do sistema solar, da Via Láctea. Porque as grandezas das Escrituras sobre determinado contexto, elas se repetem. Sejam no campo pessoal, no campo coletivo, em quaisquer das dimensões que buscarmos, há uma repetição. O importante é que está escrito por dentro e por fora. O dentro é revelado pelo que está fora. O que está fora aponta para o que está dentro. E nós precisamos aprender a ler a partir do que está fora, porque nós não vemos dentro, só vemos fora, decodificar e encontrar o dentro. E esse é o objetivo. Então está lá, temos aí um livro selado com 7 selos. Vamos imaginar que esse livro seria a Bíblia, mas poderia ser qualquer livro da nossa história, da história da vida, ou qualquer posição da humanidade, não importa. Isso aqui é só para trazer o dado. No Atos dos Apóstolos, no 8º capítulo, nós temos o apóstolo Felipe. Ele estava num local e um espírito materializou, apareceu-lhe e disse que ele deveria ir a tal lugar. E ele foi a tal lugar e encontrou um homem, um etíope, que era mordomo-mor de uma rainha, e a cena aconteceu assim. O Espírito diz para ele, e disse o Espírito a Felipe: chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Felipe, ouviu que o moço que estava lá lia o profeta Isaías. E fez uma pergunta para ele, simples: entendes tu o que lês? Essa é a pergunta. Correr o olho na letra é muito fácil. Depois de ter aprendido o beabá, isso é fácil. Mas entender o que leu, ou o que está lendo, são desafios. Primeiro o entendimento literal, depois o entendimento mais profundo, e assim de todas as consequências. E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? Então ele falou assim: eu estou lendo por desencargo de consciência, mas não estou entendendo nada. Estou lendo porque falaram que isso aqui é importante para ler. Eu sou de família tradicionalíssima católica. O grupo do meu pai é todo católico. Eu sou o único espírito, até agora, que eu sei. Da família da minha mãe tem variáveis. Tem um arcebispo na minha família, primo, é arcebispo de Belém. Então nós aprendemos a ler as letras. Mas uma coisa eu decodifiquei na minha família, isso não acontece em outra família não, só na nossa. Na sala da nossa casa tem lá um pequeno altar e tem uma Bíblia aberta. E eu vejo sistematicamente o vento lendo a Bíblia. Está no encerramento do Salmo, aí o vento passa a página e lê o Salmo 110. Volta as páginas e lê o Salmo 90. Os moradores da casa veem que o negócio está lá, mas... Então eu não sei se isso é comum aqui em Volta Redonda, viu? Fica lá. Então ele vai assim: eu estou lendo, mas não estou entendendo nada que está escrito aqui. Essa é a tradição, e sem nenhuma crítica, porque isso são fatos, são contextos das nossas histórias, não é? Então nós estamos diante de uma situação. O etíope, ele falou para o Felipe, para o apóstolo:
como é que eu vou entender se ninguém me ensinar? Ou seja, nós precisamos de alguém que nos ensine a ler. Primeiro as letras, um professor, a família. Depois das letras, outros instrutores vão chegando, cada um com seu grau mais profundo. E agora nós estamos buscando, para além de todas as interpretações literais do sujeito e do predicado, do agente da passiva, nós vamos encontrar outros componentes, né? Tem um termo que a gente gosta muito nos estudos do Evangelho, que é o gerúndio. E é mais fácil deles, é correndo, movimentando, andando, levantando, todo esse processo, né? Então, ele é bonitinho de ficar falando, mas não dá para entender tudo, né? Dentro das contextualizações, Jesus disse assim: mas aquele Consolador, capítulo 14 de João, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. A função do Consolador, prometido por Jesus à humanidade, ela é expressa de duas maneiras neste contexto aqui: ensinar todas as coisas e fazer lembrar de tudo que Jesus houvera dito. No Livro dos Espíritos, no capítulo da lei moral, da lei divina ou natural, Allan Kardec pergunta se já foi falado as revelações, por que precisava de mais revelação ainda para explicar os processos anteriores? O Espírito falou justamente por isso, porque o homem desprezou o que tinha, esqueceu, não deu o devido valor, mas também não conhecia em profundidade o que estava escrito. E nós deixamos de lado tudo aquilo que a gente procura e não entende. Corremos às letras, os olhos nas letras, lemos e falamos: mas gente, o que está querendo dizer com isso aqui? Não tem o que saber ali. Ou tem, mas nós não tínhamos a chave. E aí, naturalmente, a gente deixava de lado, deixava a Bíblia aberta lá, e o vento ia ler. E íamos ler outra coisa que era mais fácil de entender. Isso é natural, não há condenação. E o processo foi colocado assim justamente para dar tempo do Espírito, nas várias reencarnações, a amadurecer. E no momento em que ele amadurece, prepara, desperta na sua intimidade o anseio, a expectativa, a busca, a procura. E quando o ser procura, Deus responde. Na vida, o homem muitas vezes engendrou respostas, apresentou resposta, explicação. Mas a filosofia orientada por Sócrates, e que vai derivar dali toda uma escola, ela define que nós não precisamos ter respostas, que ela não nos pertence. Nós precisamos ter perguntas. A pergunta é a equação fundamental do ser. Uma criança de 7, 5, 6 anos, ela é mestre na pergunta. E o adulto é mestre no cortar. E aí ela aprende a não perguntar. E ele enquadra no papel certinho, formatadinho, e esquece, não pergunta mais. E vai vivendo. Vai recebendo tudo que chega e vai vivendo. A doutrina espírita vem resgatar a pergunta filosófica: que é? Isso é substância, é essência, é verdade. Não pergunta pelos aspectos secundários, lógico que eles surgem nas perguntas, mas a pergunta fundamental é a substância da coisa, a essência, e é isso que nós estamos a perguntar. A doutrina espírita tem alguns livros, é a base, ela vai ensinar tudo, começa por aí, e aos poucos vai nos fazendo lembrar de tudo que já tinha sido dito, que nós já sabíamos. Tem um cantor popular mineiro, que deve ser conhecido aqui também, ele é conhecido nacionalmente, chama Beto Guedes. E ele escreveu na sua música lá, Canção do Primavera, que ele diz assim: a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Teoria nós sabemos,
Aprender ali é o sentido do conhecimento mais profundo. Aprofundando esse entendimento, nós temos Emmanuel com alguns livros estritamente comentando o Evangelho. Estes livros que estão aqui, 9, todas as páginas dele estão comentando um versículo do Evangelho do Novo Testamento. Todos. Mas acontece que não está restrito só a estes. Tem outros livros que tem 2 mensagens, 3, 4, 5. Somando-se todas, são cerca de 1.550 mensagens que Emmanuel escreveu comentando o Evangelho. A Federação Espírita Brasileira vai lançar agora em abril um início de todas essas mensagens. Vai ser 1.300 e algumas, porque a editora GEM de São Paulo, de São Bernardo do Campo, ela não permitiu publicar as dela, as que ela editou. Então, nós não podemos editar, a federação não pode editar as que é da editora GEM, aí temos que ir no livro da GEM e ter o livro. Mas o que os nossos amigos lá de Brasília fizeram? Eles pegaram todas as mensagens de Emmanuel, por exemplo, que comentam o Evangelho de Mateus, e vão lançar um livro, volume 1, Mateus, volume 2, Marcos, volume 3, Lucas, volume 4, João, volume 5, Cartas de Paulo, volume 6, Atos dos Apóstolos, aliás, volume 5, Atos dos Apóstolos, volume 6, Cartas de Paulo, e volume 7, as outras cartas e o Apocalipse. Então, ao longo de um período de tempo, nós vamos ter todas lançadas. Eu quero do Evangelho, mas eu não tenho os livrinhos todos separados. Vai ter um livro para comentar Mateus, Marcos, Lucas, vai ter muito material para a gente estudar. São estas mesmas que estão aqui esparsas e que agora foram agrupadas por uma ordem cronológica dos capítulos e versículos do Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas, todo o Novo Testamento. 1.375 mensagens que vão ser publicadas ao longo do ano 2014 e vai chegar um pouco em 2015, esses 7 volumes. Quando chegar o segundo, nós já terminamos de ler e estudar o Mateus, né? E assim sucessivamente, claro. É um trabalho que está sendo levado a efeito. Porque chegou o momento do Evangelho deixar de ser livro na prateleira, livro na mesa, livro para o vento ler. Chegou o momento verdadeiro do Evangelho ser o referencial de nossas vidas. Chegou o momento de nós buscarmos a interpretação, diretamente, no texto. Quem já leu o livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, verá, no início do livro, o espírito Asclépios, um espírito superior, que quando teve encarnado foi um dos pais da medicina, viveu na Grécia, um doutor no trato da ciência que cuidava e curava as pessoas. O Asclépios materializa em nosso lar, preparado o ambiente da materialização dele pelos que estavam ali, terminadas as orientações gerais para os grupos que iam em atendimento aos encarnados e aos desencarnados, o Asclépios abre a perguntas. E aqueles habitantes de nosso lar, trabalhadores, estudiosos, eles fazem as perguntas conforme os dramas que eles viviam, as angústias. E o Asclépios simplesmente abria o pergaminho e apontava um versículo. E esse versículo definia a resposta a dizer o seguinte: quaisquer que forem os nossos conflitos, não existe conflito que não esteja antecipadamente expressada a sua posição de resposta e explicação e consolação no Evangelho. Não existe. Nós não teremos nunca uma dor que antes dela existir no cenário da nossa vida já não tenha sido previamente elaborado a sua terapêutica e apresentada no Evangelho. Deu a ideia? É isso. O Evangelho é o sol da imortalidade, é a Deus expressado através da letra, a lei divina, e que irá nos ajudar a compreender tudo o que precisamos e que quisermos, desde que haja pergunta, porque se não tiver, eu não encontro as respostas. Então, se voltar no livro Obreiros da Vida Eterna, verá o Asclépios respondendo a várias indagações com um versículo. Ele não falou nada, ele só abriu o versículo.
Nós precisamos aprender a fazer assim também. Paulo de Tarso, está lá no livro Paulo e Estevão, ele queria ir para Roma, ele estava em Antioquia, em Corinto, fazendo todo o projeto para ir a Roma. Chega uma carta de Tiago, ele e Tiago não batiam bem, as ideologias dos dois não estavam de acordo, e a carta de Tiago era: Paulo, venha para Jerusalém, porque os doutores da lei só vão arrefecer a perseguição ao cristianismo se você vier aqui pedir desculpas. Paulo leu a carta, amassou e falou assim: mas com que direito Tiago me pede o negócio dele? Ele que não gosta de mim, nunca quis, nunca gostou de mim. Aí passou o arrobo. Paulo era impetuoso, Paulo não era Chico Xavier, fala mansa. Paulo era um furacão, né? Um trovão. Aí passou o ímpeto, ele buscou os manuscritos de Levi, foi para um cantinho e falou assim: Senhor, me ajuda. Aí ele abriu o manuscrito, a hora que ele abriu, caiu num versículo assim: reconcilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele. Fechou. Entendi, beleza, eu vou. Mas foi aquele negócio assim: eu vou. Satisfeito não. Aí chegou a hora de dormir, ele dormiu. Ele desdobrou do corpo, atingiu um padrão espiritual melhor e encontrou Estevão e Abigail. Estevão abraçou, conversou, traçou planos, e aí Estevão saiu de fininho e deixou ele com Abigail. Coração com coração, né? Aí na hora que ele começa a conversar com a Abigail, que ela segura na mão dele, que ela coloca assim, e olha com aquele olhar, né, de espírito, alma gêmea, apaixonado, aí ele não aguentou. Ele falou assim: Abigail, queria tanto ir para Roma. Uma coisa de menino, né? Menino birrento, já tinha lido para reconciliar, ou seja, a orientação do evangelho era para voltar. Eu queria tanto ir para Roma. Aí a Abigail, que estava segurando nas mãos assim, tirou a mão imediatamente. Aí a mulher apaixonada, o espírito apaixonado de alma gêmea, aprumou, e a educadora apareceu e falou para ele assim: Paulo, você irá para Roma, não do jeito que você deseja, mas conforme a vontade de Deus. Um abraço e foi embora. Ele voltou para o corpo. É assim, instrutor espiritual não tem escolha não, tem nhanhanhanha não. O certo é certo, a lei é lei, não tem, não é? Gosto muito de você, meu filho, mas não vou ficar passando a mão na sua cabeça não. Você tem que cumprir sua missão. Aí ele volta para o corpo, já prepara tudo, estava no inverno, planeja 3 meses, acabou o inverno, ele pega a embarcação e vai para Cesareia, vai para Jerusalém, e vai ser achincalhado em Jerusalém, preso, apela para Roma, vai para Roma, chega como prisioneiro. E aí, todo mundo conhece a história. Então o evangelho, ele apresenta para nós a equação. Eu estou com dúvida, pergunto, vem a resposta. Mas o Divaldo Franco contou um caso lá em Brasília, eu não sei se todos conhecem, algum deve conhecer, que não foi com o evangelho do Novo Testamento, foi com o evangelho segundo o Espiritismo. Um companheiro lá da Casa do Caminho teve um infarto e quase foi, mas deram um trato nele a tempo, zero válvula, apertou parafuso, essa coisa toda, né? Ele saiu da UTI, do CTI, foi para o quarto, estava restabelecendo, recuperando. Aí Divaldo e um grupo de visitadores, amigos, foram visitá-lo. Aí chegou lá, conversaram: nós viemos ler o evangelho com você aqui. Beleza, que bom, ótimo. Aí tal, conversaram, bateram o papo. Ele falou: está na hora do evangelho. Aí Divaldo pegou o evangelho para ler o evangelho. Quando ele abriu, fechou o olho, né, aquele negócio todo. Ô, Jesus abençoa aqui, evangelho segundo o Espiritismo. Quando ele abriu, caiu no capítulo 5. Aí ele leu o título da lição assim: se fosse um homem de bem, teria morrido. Aí ele fechou o livro. Ele fechou o livro e falou assim: vão só fazer a prece, não vão ler nada não, a gente já está muito tempo aqui, a gente só faz a prece. Aí o doente falou assim: não, eu quero a lição do evangelho.
o infartado, né? Eu quero a lição do Evangelho, eu estou precisando. Vocês vieram aqui para ler o Evangelho, irmão de volta, o que o Joana de Anjos preparou para mim? Aí ele leu, né? Se fosse um homem de bem, teria morrido. Tá lá o título, todo mundo já conhece, né? É só voltar lá. Então você imagina que você acabou de ter um susto, uma doença, não morreu, você resolve abrir o Evangelho, e aí cai lá, passa, se fosse, fala assim, não, eu não sou boa bisca mesmo, né? Não sou, e é isso mesmo. Aí ele falou assim, eu entendi, Jesus me deu mais um prazo para ver se eu tomo jeito. Então se você reza para ler essa página, mas reza mais ainda para você descobrir que está na hora de ser um homem de bem, né? Então se morreu porque é um homem de bem, se não morreu ainda, não é? Diz que vaso ruim não quebra, né? Dá tempo para ele poder ver se torna um vaso bom e ele quebra. O Evangelho é isso, gente. A União Espírita Mineira desenvolveu um trabalho chamado Como, Porquê e Para Que Estudar Evangelho. Já está com o nosso irmão coordenador, presidente da casa, que vai passar para todo mundo que interessar. Um fragmento, postilazinha pequena, lê rapidinho, mas ali é para estudar o resto da vida. Então, ela tem esse título e a partir dela nós temos alguns elementos aqui para pensar. Mas buscamos 2 versículos do Novo Testamento que vão fundamentando o nosso trabalho de pesquisa e de estudo. Primeiro, Pedro escreveu assim na sua segunda carta, no capítulo 1. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Não existe alguém que é o único detentor da verdade para interpretar o Evangelho. O Evangelho, ele é um código que traz no seu bojo tudo. E que cada um vai lá e retira aquilo que precisa naquela hora. Amanhã retira um pouco mais e assim sucessivamente. Emmanuel estuda no mundo espiritual o Evangelho. E ele diz para o Chico uma vez que quando ele saía da reunião de estudo do Evangelho minucioso no mundo espiritual, ele se sentia um crocodilo. Aí o Chico pensou e nós também estamos pensando, se Emmanuel, com todo o entendimento, se sentiu um crocodilo estudando o Evangelho lá com os espíritos superiores, com os apóstolos, e nós? Mas nós não vamos estar preocupados não, a gente tem uma bactériazinha, mas nós vamos fazer o nosso papel de bactéria. Uma minhoca dentro da terra, ela fura e ventila a terra inteira. Então vamos fazer isso. Então não é particular, não é do A, do B ou do C. O Evangelho é para todos. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. O Evangelho é para todos. Ou seja, todos os filhos de Deus chegarão um dia na Terra, em Marte, em Júpiter, em Saturno. Os que já chegaram, nós estamos chegando ao Evangelho como o código de redenção das almas. Emmanuel diz que é o edifício de redenção das almas. E aí, Paulo escreveu na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, assim: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, o Espírito vivifica. Olha a definição de Paulo: toda a sabedoria vem de Deus, não é do ser em si. A boa dádiva vem do alto, diz Tiago. E esta expressividade de sabedoria, extrapolando a letra, é o Espírito. A letra, ela é rígida, fechada, mata. Mas o Espírito traz vida. E nós temos que trabalhar o Espírito da coisa. O símbolo que subjaz àquilo que está colocado na letra. A expressão metafórica. O conteúdo moral, para além da expressividade da palavra, abrindo horizonte para nós, né? Allan Kardec, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, coloca da seguinte maneira, capítulo 1: Espiritismo, chave para a interpretação da mensagem de Jesus.
Muitos pontos dos evangelhos, da Bíblia e dos autores sacros em geral são ininteligíveis, parecendo alguns até disparatados, por falta da chave que faculte se lhes apreenda o verdadeiro sentido. Essa chave está completa no Espiritismo. Palavra do codificador. A definir para nós, por exemplo, Jesus falou assim: não cuideis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Eu vim trazer espada. Aí o camarada belicoso, guerreiro, gostei desse. Pega a espada e sai fazendo guerra para todo mundo. Está lá, não é? Está lá. O alcoolista lê às vezes o evangelho e justifica ele beber porque Jesus também bebia. Mas onde que Jesus bebia? Teve uma festa, ele transformou a água em vinho, bebeu tanto que quando a mãe dele chegou, ele falou assim: quem que é minha mãe? Quem são meus irmãos? Se ficar na letra, porque a gente fica comparando com a gente. Então, por isso que parece que é ininteligível o evangelho. Jesus fala assim: eu vim trazer fogo à terra. E o que mais que eu quero é que ele pegue imediatamente. Vai, o que é isso? É ir pôr fogo aqui no negócio? Não. Então, a palavra, a letra, se ficar só na letra, a Inquisição e as cruzadas, elas foram feitas por espíritos inferiores, sustentados nas palavras, nas letras do evangelho. Tinha o pagão invadido Jerusalém e eles iriam lá defender a Terra Santa. E fez correr rios de sangue para resgatar a Terra Santa. O que é isso? Interpretação literal ao pé da letra. Nós não podemos ficar ao pé da letra. É preciso buscar o símbolo. O que é esse fogo? Que paz é essa que ele não veio trazer? Que espada que é essa? Emmanuel comenta tudo isso. E o Evangelho segundo o Espiritismo também. Então nós vamos fazer esse entrelaçamento do Evangelho segundo o Espiritismo, a codificação, com a obra de Emmanuel. Vamos caminhando, né? O Espiritismo é a chave, diz Allan Kardec ainda, com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. Ontem, até agora é para correções, né? Do Opinião Espírita eu falei capítulo 2, que era a mensagem do Examinemos a nós mesmos. Não é a 2 não, parece que é a 1. A número 2 é essa aqui: Jesus a porta, Kardec a chave. Então quem pesquisou lá no Opinião Espírita falou assim: mas não é do capítulo 2, é o capítulo 1. O número par é de Emmanuel, o número ímpar é de André Luiz, daquele livro. Quando Jesus diz: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens, ele apresentou um emblema, uma porta. Quando nós entramos num ambiente, nós encontramos várias questões, duas, além das outras: janela e porta. Simbolicamente, janela só nos dá horizonte. Quem entra e sai por janela é ladrão. Não é lugar certo de entrar e sair. Ou então quando a porta enferrujou, né? Mas geralmente a janela, o objetivo da janela é mostrar o horizonte. Abre apenas perspectiva filosófica, o que é que seja. Porta não. A porta, ela permite entrar e permite sair. Permite fechar o que está dentro, fechar o que está fora. Ficar com algo dentro, ficar com algo fora. A porta permite tudo isso. Então Jesus não é janela, Jesus é porta. Jesus não é filosofia que a gente olha para admirar o horizonte. Jesus é substância que nós vamos penetrar, abrir a porta e entrar, ou sair. A entrada nossa para o Cristo é saída nossa do anticristo. A entrada nossa para o espiritualismo é a saída nossa do materialismo. Definindo, então Jesus é a porta, mas toda porta para abrir precisa de uma chave competente. Então nós temos Kardec a chave. Se Kardec é a chave, os espíritos que trabalharam com Kardec e Emmanuel nesse particular é chaveiro. Não é mesmo? Chaveiro. Tem vários chaveiros. Nós em particular trabalhamos com o chaveiro Emmanuel, não é? Kardec é a chave, representando a codificação, e Emmanuel é o chaveiro, que vai fazer a chave adequada. A porta da sala é de um tamanho, a porta do quarto é de outro tamanho, né?
Cada ambiente ela tem a sua chave competente. É isso que nós temos que buscar. Esses são os símbolos. Porque senão fica difícil assim, Jesus é uma porta. Aí eu quero xingar a pessoa e falar assim, você é uma porta, não é uma porteira. Parece que está xingando, não é. Não estou xingando. Porque ali a porta já é uma outra situação. E esta chave não é apenas um instrumento. É toda aquela possibilidade de compreensão, de aprendizado, de aprofundamento. No livro Consolador, Emmanuel foi perguntado assim: poder-se-á reconhecer nas parábolas de Jesus a expressão fenomênica das palavras, guardando a eterna vibração de seu sentimento nos ensinos? A pergunta já diz muita coisa. E Emmanuel fala assim: sim, as parábolas do Evangelho são como as sementes divinas que desabrochariam mais tarde em árvores de misericórdia e de sabedoria para a humanidade. Então é a semente lançada para que dê o fruto no tempo adequado. Se eu lançar a semente hoje, eu não tenho fruto amanhã. Mas se eu tivesse lançado a semente há 1 ano atrás, eu já teria fruto hoje. Então se eu já quero daqui a 1 ano ter fruto, ou daqui a tantos meses, eu vou lançar a semente competente e terei. O Evangelho é isso, lançado com extrema antecipação, semente, para que no tempo adequado aquela semente produzisse a árvore. E a árvore produzisse todas aquelas ambientações, a sombra, o fruto, tudo aquilo que é possível para a tranquilidade e para a expressividade saudável de quem aproxima-se dela. E lembrando que a árvore do Evangelho foi transferida da Palestina para o solo do Brasil. Já está aqui, plantada. Tem raiz para todo canto. Está precisando de gente para colocar adubo, fazer uma podinha aqui e ali, não é? Então esse é que é o trabalho da árvore do Evangelho. Veio da Palestina, veio da França não. Quem trouxe a árvore da Palestina foi Jesus, mandou trazer para cá. A Europa não tinha árvore não. A árvore veio da Palestina, estava lá, estava mirradinha, estava sem nada. Aí trouxe para cá, o negócio está promissor, vai ter fruto no futuro. Focalizando dentro na nossa busca de estudo para hoje, né? O que é o estudo interpretativo do Evangelho? Está no livro Luz Imperecível, escrito pelo Honório Abreu. O Honório Onofre Abreu, foi ele e o Sobral, os dois que organizaram um grupo lá em Belo Horizonte, lá no Grupo Emmanuel, para criar toda essa metodologia de estudo do Evangelho a partir da obra de Emmanuel e da codificação. Então, muitos companheiros instaram com o Honório e ele escreveu esse livro, Luz Imperecível, ou seja, ele organizou estudos que o grupo fazia e lançou. Eu acho que o grupo aqui já deve ter visto, já deve ter lido alguma coisa, se não tem, vai conhecer com o tempo o Luz Imperecível. Porque ele explica, na introdução ele vai explicar. Então o que é isso, estudo interpretativo? Ele falou assim: é uma metodologia capaz de favorecer, pela troca de ideias, não é igual a que está aqui, um falando, todo mundo ouvindo. É um grupo, do tamanho que seja, onde tem troca de ideia. Pela troca de ideia, favorecer a identificação mais lúcida da essência dos ensinos canalizados por Jesus. Jesus é um canal que veiculou a mensagem divina adaptada aos corações naquele tempo. Naquele tempo, nós entendemos a mensagem de um jeito. E ao longo do tempo, estamos começando a entendê-la do jeito verdadeiro. Essa é a proposta para agora. Então, o miudinho, chamado miudinho, que é o nome que se deu lá, né? É igual coar mosquito. Pegando tudo, vírgula, até a vírgula, o pessoal preocupava. O que essa vírgula representa? O estudo do Evangelho. Minucioso, miudinho, sem preocupação de interpretar a passagem inteira, pegando um trecho. Esse é o objetivo. Porque o Evangelho, em nossa intimidade, ele irá nos facultar ver a vida com outro olhar, com um olhar real. Continua ele dizendo assim:
num ambiente descontraído, nada de sisudez, ao embalo do entusiasmo. Entusiasmo é Deus dentro de nós, enteos, Deus dentro, e vontade de aprender. Então todo mundo é aprendiz, está entusiasmado e descontraído. O trabalho é levado a efeito em torno de uma mesa, que favorece, né, o grupo reunido, com ampla troca de ideias, argumentos, cotejo de referências bíblicas, comparações, pesquisas em livros ou peças avulsas que tratam do assunto. Com esse contexto todo, toda a atenção é direcionada para o versículo evangélico escolhido, que verte da letra seu conteúdo sublimado. Da letra surge o conteúdo. Então veja, não precisamos fazer muito esforço. O versículo está aqui, vamos começar a estudá-lo. Leia o versículo. Veja o que na Bíblia, em relação àquele contexto ali, é dito sobre aquela palavra, sobre aquela, dentro da chave bíblica, né, da concordância bíblica. O que ele está falando? O que é que temos de informações da estrutura humana, dos pesquisadores, do dicionário da Bíblia? Daí a pouco nós começamos, cada um traz um ponto e a ideia vai surgindo, enquanto os princípios fundamentais da doutrina espírita, ali naquele versículo, e daí a pouco nós vamos entendendo a lição, entendendo a mensagem, e ela vai abrindo horizontes. É inesgotável. Nenhum versículo do Evangelho se esgota. Nunca. Porque ele vem de Deus e é infinito. É eterno. Então nós precisamos despreocupar com a letra. Vamos buscar as traduções mais adequadas, sim, comparar traduções, encontrar aqueles pontos que não estão bem corretos dentro de uma tradução e encontrar o espírito que está escondido na letra. Garimpeiro fazia, gente. Nasceu em Minas Gerais, por isso que o evangelho começou lá. O pessoal ia para as terras, tirava cascalho, até encontrar uma pepita de diamante. E encontrava. E se pesquisar, encontra mais ainda, né? Mas o nome é esse, é Minas Gerais, tem de tudo, né? Não é só diamante. Todo lugar tem. Mas colocaram esse nome justamente para aprender a trabalhar, buscar esse tesouro que está escondido na letra. Mateus, quando ele vai escrever o Sermão da Montanha, ele diz assim, olha como é que ele construiu a frase. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a sua boca, os ensinava dizendo, o versículo é isso, Jesus olhou a multidão de pessoas que estavam ali, carentes, oprimidas, tristes, abatidas, flageladas, mas pode ser a multidão que está dentro da minha intimidade, das várias vidas que eu já fui, a multidão dos pecados que eu trago, dos erros que eu trago, a multidão das expectativas. O que ele fez? Ele viu a multidão, ele subiu ao monte. Ele não permaneceu no mesmo nível. Subir ao monte é elevar o padrão vibratório. Quem sobe uma escada, vê mais longe. Quem sobe o monte, vê com mais profundidade, mais propriedade, o campo de visão é maior. Subiu ao monte. E assentando-se, ela tem várias conotações. Assentar é um processo, né? Assentando-se, está no gerúndio, para não deixar de falar dele. Assentando, ou seja, aquietando, adequando, adaptando. Porque ele destaca por elevar no monte, elevando o padrão. Mas ele precisa adequar para falar conforme o grupo que ele ia atingir. Porque se a dor é de uma perda, não adianta trabalhar um outro fenômeno, na hora tem que trabalhar sobre a perda. Então ele tem que sintetizar. Quando ele, assentando-se, aproxima os discípulos, é lei natural da vida, acendeu uma luz, o interessado da luz aparece, não tem jeito. E ele, abrindo a sua boca, verbalizando, os ensinava dizendo, é para todo mundo,
E aí começa, bem-aventurados os pobres de espírito. O cabra está lá, um sofrimento danado, terrível. E aí ele ouve assim falando, bem-aventurado é você, que é um pobre de espírito, bem-aventurado é você que chora, bem-aventurado é você que sofre, bem-aventurado é você que está aflito, bem-aventurado é você. Eu, bem-aventurado? Eu? Eu acabei de ser espoliado ali agora pelos romanos, ou por qualquer situação, e eu sou bem-aventurado? Por quê? Porque você vai herdar a vida eterna, porque você terá, e aí vai colocando as considerações. Aquilo vai caindo no coração e consola, porque não há dor que dure para sempre. Depois da tempestade vem o sol, e ele tem ficado esses dias. Depois do sol vem a tempestade, não é? Aí depois vem novo sol, e assim oscila a natureza, assim oscila a natureza, assim é a lei. Ou seja, meu filho, hoje você é bem-aventurado porque você já está recebendo chibatada. Sabe por quê? Porque no passado você estava lá, ó. Se não tivesse feito, não estava recebendo. Então, quem já está recebendo o troco de volta, é porque já pagou a conta. Resolve o problema e vai embora, não é? Quem está batendo agora, aí vai assim, ai de vós os que fazem chorar, porque chorareis. Está no Evangelho de Lucas. Ai de vós que agora rides, porque chorareis. Então a dinâmica é essa, causa e efeito. Nós vamos entendendo, vai consolando. Finalidade do estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita. Qual que é a finalidade? Para quê? Primeiro, extrair o espírito da letra. Precisa aprender a tirar o espírito da letra. Segundo, sentir na intimidade a lição. Jesus curou um cego. Aí eu olho ali e falo assim, eu nessa lição sou quem? Eu sou Jesus? Eu sou o discípulo? Será que eu sou o cego? Aí eu começo a me posicionar. Jesus curou um paralítico, mas eu estou andando para lá e para cá. Mas será que ele está falando que é só paralisia motora do corpo? Não pode ser uma paralisia da alma, que é a preguiça danada, aquele desânimo de tudo, que é uma paralisia também. Aí nós vamos sentir a lição, situar-nos na mensagem, para exemplificá-la. O que o cego fez? O que o paralítico fez? Como que foi o movimento dele? O que o discípulo fez? Como que ele se movimentou? Nós vamos nos colocando ali. E, consequência, renovação. Renovarmos-nos. Renovar o nosso padrão. Não importa o que fizemos até hoje, que está registrado e vai ter que equacionar. Importa muito o que vamos fazer da agora para frente. O que foi feito, já foi feito. O vir a ser depende exclusivamente do nosso livre-arbítrio. Nenhum de nós é constrangido. Agora, nenhum de nós, ao terminar a reunião, descer as escadas, chegar ali e brigar com alguém. Nenhum de nós. Todos nós temos o livre-arbítrio de não fazer isso. Se a gente brigar, é porque a gente quis brigar. Mas nós podemos, não tem nenhuma lei que impõe que eu vou chegar em casa e brigar com o papai, com a vovó, com quem estiver lá. Nenhuma lei faz isso. Eu faço porque eu quero fazer. Eu estou debaixo da minha lei do refresco condicionado. Mas nós temos que saber que nós somos livres para não fazer o mal. Nós somos livres. Né? Agora, somos livres para escolher fazer o mal também. Então, se nós começarmos e quisermos, a partir de agora, nós podemos agir de tal maneira que a gente não erra nunca. Agora, esse errar nunca vai ser assim, o fazer. Porque o pensar, a coisa ainda vem, o sentimento ainda vem. Não tem problema não, não faça não. Sentiu, pensou, não faça. É desativar o mal. Agora, no bem é sentiu, pensou, faça. É fácil, não tem segredo. Não tem segredo. O nosso futuro está virgem. O nosso futuro não está comprometido, está comprometido ao passado. O nosso futuro, em qualquer momento, qualquer hora da vida, eu posso tomar uma decisão e falar, a partir de hoje eu nunca mais faço isso. E nunca mais fazer mesmo. Isso é uma decisão. Depende da vontade, da escolha, de tomada de posição. Então nós precisamos pensar isso, gente. Acontece que nós temos postergado indefinidamente. Vou deixar para depois, vou deixar para lá, vou deixar na próxima encarnação. Gente, eu não sei como é que vai ser a próxima encarnação, não. Se vai ser em Volta Redonda, não sei não.
onde é que vai ser, né? Então, vamos aproveitar que nós já estamos aqui e fazer agora. Esse negócio para depois, deixa isso para depois não. É agora, a hora é agora. Para o Espírita não existe passado nem futuro, existe presente. O único tempo real, o agora, que é onde nós podemos agir. O senador Públio Lentulus, no livro Há 2000 anos, depois de 25 anos de cara fechado para a mulher, e ela tranquila dentro de casa, rezando para ele todo dia. Depois de 25 anos, ele descobriu que ela era inocente. Aí ele falou assim: bom, eu descobri, quero pedir desculpa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir hoje não, porque depois da manhã eu vou receber os louros pelos bons serviços prestados ao Estado, e aí a hora que eu receber toda a glória, eu vou colocar tudo aos pés da Lívia e pedir desculpa. Depois da manhã, eu vou deixar para depois da manhã. Hoje eu não vou fazer não, porque eu quero fazer negócio bem feito. Aí depois da manhã ela foi assistir uma pregação evangélica nas catacumbas. O amanhã, não depois da manhã, amanhã ela foi assistir um evangelho. Eram 200 que estavam lá assistindo o João de Cleófas. Cleófas é o pai de Levi, de Tiago Menor e de Judas Tadeu. Eles 3 eram irmãos. O João de Cleófas, que é um descendente, ia fazer uma palestra, anos 58, em Roma, na catacumba. Aí a Lívia falou: vou assistir. Só que foi denunciado, ligado para o 190 e falou assim: tem cristão rezando na catacumba. Denúncia anônima. Ah, é? Foi lá e prenderam os 200. E falaram assim: nós vamos matar isso tudo, dá para o leão comer? Aí no amanhã, né? Que era o depois da manhã do dia dele. Aí ele está lá recebendo o imperador Vespasiano, está colocando na cabeça dele os louros da vitória. Aí começaram lá assim: cristão às feras, cristão às feras. Quando sai esses 200, 199, porque a Ana, a serva da Lívia, não foi. E aí ele está olhando aquele negócio lá, vê os leões, vê o povo, já sabia o que ia acontecer. Ele falou: mas aquela não é Lívia? Não é possível? Eu acho que é. Ô, gente, você imagina uma cena dessa? Que está lendo o livro, agora você situa na cena. Era o dia que ele ia pedir desculpa, que ele ia pedir perdão, que ele ia ajoelhar. O leão foi e comeu a esposa dele. Ô, gente, eu não quero criar imagem negativa não, mas está no livro. Foi isso que Roma fez. Sobrou nada, ele não podia fazer nada, ficou paralisado vendo a mulher morrer. Você imagina lidar com uma situação dessa? Que dor que ele deve ter vivido. Mas a negligência foi de quem? Escolheu o destino dele. Aí quando ele vai lá e só encontra o camafeu dela, que ela estava com ele. Ele ainda sobrevive 21 anos após isso. 21. No ano 70 ele vai ficar cego. O próprio filho que foi sequestrado o cega em Jerusalém. E aí mais 9 anos o Vesúvio entrou em erupção e morreu. Aí ele é recebido para a turma toda, os amigos. Aí depois que todo mundo abraçou, ele olhou assim, cabrunhado: cadê Lívia? Falou: ela está te esperando, você vai encontrar com ela daqui a pouco. E assim vai, né? Esse é o processo, gente. Deixa para amanhã não, que às vezes não tem amanhã. O negócio é agora, você tem que falar, fala agora. Amanhã é amanhã, não sei de quando. Deu ideia? Esquema para o estudo e interpretação do Evangelho. O esquema básico. Vamos verificar no texto o sentido geral do texto. O que está dizendo? Qual que é a lição geral? O sentido particular de cada versículo. Expressões, palavras. Nesse sentido nós vamos evidenciar ali naquele versículo Deus, Jesus, os princípios fundamentais, as demais criaturas que estão colocadas ali. Por exemplo assim, o Zaqueu. O nome Zaqueu significa em hebraico o puro, o justo. Então Jesus defronta com Zaqueu. Aparentemente ele era um homem de má vida. Os que estavam próximos invejavam a riqueza dele, invejavam ele estar sendo cobrador de imposto, não gostava de cobrador de imposto, chamava ele de homem de má vida, pecador. Mas o arquétipo da palavra diz que não. E ele deu um testemunho
que não era um pecador, que era homem de bem, né? E hoje ele está melhor ainda, que é o Dr. Bezerra de Menezes. Então, nós quando buscamos o texto, vamos ver lá, Zaqueu vai no dicionário bíblico e fala assim, o puro. Então tem um arquétipo ali. Ninguém recebe nome que não precisa. Ninguém recebe nome que não precisa. Pode até mudar o nome se você não concordar com o seu nome, papai estava doente, bebeu todas e tal, tudo bem. Mas o nome que está nomeado é nome. Nome, às vezes, muitas vezes os homens, antigamente, hoje tem mais isso, saía de casa para registrar o filho. Aí no meio do caminho ele mudava de ideia, perdia o papel, esquecia. E aí punha um outro nome, voltava para dentro de casa e já estava feito, né, gente? O negócio é complicado. Mas o nome é a vida que dá. O nome é a vida que dá. Pode ser o mais esdrúxulo possível. O nome é a vida que dá. Jesus, quando foi nascer, já veio com o nome pronto do mundo espiritual. Gabriel falou com Maria. O nome dele é Jesus, tá? Você põe Jesus, tá? O Gabriel falou com o Zacarias. Zacarias, vai nascer um filho na sua casa. Você põe o nome dele de João, tá bom? João. Pronto. Já vem com a identidade pronta, tá, gente? Então, o nome é nome. A nomeação, ela tem um simbólico. A Galileia tem um símbolo, a Judéia tem um símbolo. É uma cidade, tudo bem, mas tem símbolo. A condição espiritual que está ali, dentro do contexto, né? Os aspectos evolutivos, era um monte, era um vale, era uma planície. O que era? Era uma casa, era uma cidade, era uma aldeia? Era essa aldeia muito alta, essa aldeia muito baixa? O que era aquilo? Qual que era a representação daquele local? Se nós precisamos olhar, era no lago? Era no mar? Era no rio? O que representa tudo isso, né? E situando-nos dentro de cada lição. Continuando aí na verificação. Expressões ou palavras isoladas indicadoras de onde, né? Que nós já falamos aqui. Lugar e aspecto geográfico. Subiu ao monte. Desceu a um vale. Quando nós lemos o livro No Mundo Maior, de André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, o Espírito Calderaro, doutor em psiquiatria espiritual, ele orienta André Luiz sobre a casa mental. E ele faz uma comparação com uma casa, com um castelo, porque castelo nós entendemos bem, né? Então o castelo tem lá o porão, tem o ambiente social e tem o sótão. Falando que a nossa casa mental tem o superconsciente, o consciente e o subconsciente. Uma comparação simples. E que quando nós elevamos o padrão vibratório, subimos ao monte, nós vamos ao superconsciente, região dos ideais. Quando nós descemos no vale, nas profundidades, desceu, nós estamos indo ao subconsciente, região dos impulsos. Aí a parábola diz assim: descia um homem de Jerusalém para Jericó. Então o processo está descendo. Jerusalém era cidade espiritual, Jericó era cidade material. Jerusalém representava o lugar de orar, Jericó era de fazer compras. Ele está descendo de Jerusalém para Jericó, ele está ganhando ou perdendo vibração? No ato ali, porque você pode descer elevando, né? Aliás, deve descer para auxiliar elevando o padrão. Mas ele não fez isso. Ele descia, perdeu a vibração, caiu na mão dos salteadores. Qual salteador, gente? Não é ladrão lá de fora só, não? É o salteador íntimo. A angústia, a ansiedade. Aí vamos trazer um exemplo. Livro Missionários da Luz. Uma mãe, um filho e uma filha estão na reunião espírita desenvolvendo mediunidade, 1945. Aí termina a reunião, sai do centro, despedem, começa a andar. Aí um fala assim: ô, mas a vida está na Eucaristia danada. Tá muito ruim esse negócio. Aí os obsessores chegam e abraçam. Caiu na mão do salteador. Saiu de Jerusalém e foi para Jericó. Saiu do padrão evoluído e caiu num padrão. Tem ideia? Como é que a obra espírita vai nos ajudando a entender o mecanismo? É o lugar, o aspecto geográfico, se era alto, é baixo. O ambiente físico, psíquico. Se está na Judéia, tem uma representação. Judéia significa louvor ao Senhor. Louvor é um plano intelectual, dentro do que está lá no judaísmo. Galileia é o jardim cercado, o jardim fechado, significa o coração. Então Judéia representa o intelecto, Galileia é o coração. Então eu estou nesse ambiente. O ambiente físico, eu estou dentro ou estou fora. Jesus entrou na casa, está dentro. Saiu de tal lugar, está fora.
A condição psíquica é a mesma, entrar e sair. A época, o evento histórico que está colocando ali, o tempo, né, o dia, a hora, de tarde, de manhã. Chegando, está assim lá no Evangelho de Marcos, chegando à tarde, trazia os enfermos para que pudesse curar. Por que não trouxe de manhã? Porque de manhã é a hora de fazer, à tarde é a hora da consequência. Então, se manhã é a hora da operação, não pode curar na parte da manhã, só vai curar depois que deu errado durante o dia e à tarde chegou a doença. Ou seja, todos esses elementos nós vamos entender, atitude, gestos, ações e demais termos, tem muita coisa. Nesse sentido, nós vamos buscar na mensagem as expressões de sentimento, dos pensamentos, das palavras, das atitudes, dos gestos, das ações, tudo o que está colocado no versículo, nós vamos compreender. Eu não coloquei aqui, que está num outro slide, para não delongar muito. Deixa trabalhar um aspecto aqui, só para a gente visualizar. Coisinha rápida, não, nada demorado não. Quando Jesus ressuscita, ele aparece aos discípulos 40 dias depois da sua morte, já tinha aparecido várias vezes, lá no lago da Galiléia de Genezaré. Aí tinha 7 discípulos, Simão, João, tinha 7, está nomeado. Quando ele chega, eles não reconheceram que era ele. O povo estava meio cego, enxergava, mas não enxergava. Aí depois de algum tempo que ele está ali rodando na praia, João olhou e falou assim para Pedro, é o Senhor. Pedro estava nu, pulou no mar. A gente acha que ele estava sem roupa, ele estava nu, ele não estava sem roupa. A nudez é aquela falta de gabarito diante de quem pode, é o despreparo. Ele entrou no mar, beleza. Aí saiu do mar, vestiu a roupa, e aí Jesus, eles não tinham pescado nada naquela noite, e Jesus falou com eles assim, lançai as vossas redes para a banda direita do barco e achareis. Esse é o versículo 21:6 do Evangelho de João. Lançai as vossas redes para a banda direita do barco e achareis. Essa passagem é diferente da de Lucas, da pesca maravilhosa em Lucas. Isso é outra. E eles fizeram assim, pescaram uma grande quantidade de peixe. A história é longa, tal. Aí Emmanuel comenta isso no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 21. E Emmanuel diz assim, para não ferir a interpretação de Emmanuel, ele diz assim, chama Caminhos Retos a mensagem. Eu não vou ler toda não, eu vou ler onde ele interpreta. Jesus, no entanto, há quase 20 séculos exclamou, lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Primeiro está no imperativo, lançai a rede. Se você tiver afim, lança a rede. Ele não falou isso não. O dia que você quiser, você lança a rede. A hora que você tiver disposição, que você tomar o chá, depois do almoço, a hora que você levantar, não. O versículo é assim, lançai a rede. É imperativo. Não está perguntando, isso está colocado. Nós temos que já ver isso, né? Aí tem que rede, banda direita, barco. Para quem que ele está dizendo? Para os discípulos. Mas qual que é a função dos discípulos naquela ocasião? Eles eram pescadores. Aí Emmanuel começa a comentar. Figuradamente, o espírito humano é um pescador, entre aspas, dos valores evolutivos. Pescador. O pescador está pescando. O espírito humano também está buscando pescar o quê? Valor evolutivo. Então está falando para ele, lançai a rede. Continua Emmanuel. Dos valores evolutivos na escola regeneradora da Terra, no planeta. A posição de cada qual é o barco. O barco representa a nossa posição na vida. Uns têm um iate, outros têm uma jangada. Cada um com o seu tamanho de barco, tudo bem. É a posição que cada um tem. A primeira posição de um espírito quando ele encarna na Terra, qual é que é? Qual que é a primeira posição? Filho. Quem aqui que não é filho? Deixa eu ver. Todos somos filhos. É uma posição. Agora, irmão, nem todos necessitamos ser, mas todos somos netos. Pode ser que algum de nós seja sobrinho, outros não. Pode ser que alguém seja primo, não.
Depois nós entramos na vida, somos profissionais, colegas de trabalho, e assim vai. O barco é a nossa posição. Numa hora eu tenho uma jangada, noutra hora eu tenho um iate. E assim vai. Continua ele dizendo: em cada novo dia, o homem se levanta com a sua rede de interesses. A rede representa os interesses. Ele manda assim: lançai as vossas redes à banda direita do barco. Então o barco é a posição, a rede é o interesse, eu sou pescador e está no imperativo de lançar. Para onde? Para a banda direita. Vamos continuar, né? Estaremos lançando a nossa rede para a banda direita? É uma pergunta que ele faz. A banda direita e a banda esquerda. A banda direita, continua ele: fundam-se os nossos pensamentos sobre a verdadeira justiça? Ou seja, a banda direita seria a verdadeira justiça. Convém consultar a vida interior em esforço diário, porque o Cristo, nesse ensinamento, recomendava de modo geral aos seus discípulos: dedicai vossa atenção aos caminhos retos e achareis o necessário. Então é isso que está dizendo a mensagem. Uma passagem que parece assim: lança a rede, você vai pescar. Pronto, lançou a rede, pescou, pegou o peixe, vendeu, comeu lá o peixe, está tudo bem, foi embora feliz. Não, tem muito mais coisa. Você está situando na mensagem. Lançar na banda direita, isso é fundamental. Paulo, quando ele desperta, depois da visão, Jesus falou com ele: entra na cidade, procura a rua direita. Não procura a outra não, é a direita, a certa, a correta. Se a gente vai fazer um negócio, procura a banda direita do negócio, ou seja, o jeito mais certo. Se a gente, qualquer coisa que eu for fazer, não faço para a esquerda. A esquerda é o adversário. Nós não podemos. E para concluir nosso discurso de agora, nós encontramos a nossa Alcione conversando com seus familiares no livro Renúncia, e dentro das muitas maravilhas que ela fala nesse capítulo 3, da segunda parte do livro Renúncia, esse espírito de Escol, habitante de Sírios, ela diz assim: a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Nesta ordem de aquisições, não basta estar informado. Então informado, vai conhecer, meditar, sentir e viver. E ela terá dito no mesmo texto aí: o Evangelho é um caminho de ascensão para as alturas. Então nós precisamos fazer esse processo. O Evangelho é o fim, o objetivo das nossas vidas. Tudo que nós aprendemos até agora, tudo, era preparação para nós penetrarmos no Evangelho, porque lá nós teremos todas as ciências, todas as filosofias, tudo que o homem produziu e tudo que Deus tem para oferecer ao homem dentro daquele contexto. Lembrando, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando o Espírito Verdade dá aquela lição no item 5, capítulo 6, magistral, ele diz: espíritas, amai-vos, primeiro ensinamento, instruí-vos, segundo. No cristianismo, leia, no Evangelho do Cristo, encontram-se todas as verdades. Todas as verdades. É por deficiência humana o erro que neles enraizaram. É deficiência humana, que não deturpou a essência. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede vós, pois, vencedores da impiedade. É o convite que o Espírito de Verdade nos faz. Nós agradecemos a atenção de vocês, amigos, desse momento que nós pudemos discutir essa coisa bem singela, mas é porque aqui é uma potencialização. O grupo vai discutindo ao longo do tempo, lendo material, não é? Estudando, cada dia mais dedicando a essa interpretação mais minuciosa e descobrindo o Espírito e a verdade do Cristo na sua própria mensagem. Muita paz a todos e muito obrigado.